Mais uma aula aqui, mais uma vez. Muito obrigado aqui pela presença de vocês, meus queridos amigos, meus queridos alunos. E vamos mais a uma aula aqui de processo civil de revisão, né? Mas antes de começarmos, vamos à nossa vinheta. Então nós vamos hoje aqui a nossa aula de Direito Processual Civil, a nossa última aula sobre processo, ou seja, sobre o último instituto fundamental do nosso processo civil. Aí vamos começar hoje com os pressupostos de validade, não é isso? Então, o primeiro pressuposto de validade é a petição inicial apta. E quando ela não é apta, ela é inepta, não é isso? A inépcia da petição inicial, ela impede o desenvolvimento válido e regular do processo. As hipóteses estão previstas lá no artigo 330, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Mas mesmo assim, ainda há um caso de inépcia que não resultará em invalidade, mas de ineficácia do processo, que é a falta de pedido, tá? Que está mencionada lá no inciso 1º. Nos demais, haverá nulidade. Temos ainda como pressuposto de validade o juízo competente e o juiz imparcial. E aí, quando falamos sobre juízo competente e juízo imparcial, a competência diz respeito a juízo, enquanto a parcialidade diz respeito ao juiz. Há 2 graus de incompetência: a absoluta e a relativa. Somente a primeira é capaz de gerar nulidade processual e ensejar a possibilidade de uma ação rescisória. Da mesma forma, há 2 graus de parcialidade. O primeiro, que é o impedimento, e o segundo, que é a suspeição. Somente a primeira, ou seja, o impedimento, poderá gerar a nulidade e vai ensejar uma possível ação rescisória. Isso está previsto lá no artigo 966, inciso 2º do nosso Código de Processo Civil. A incompetência relativa e a suspeição devem ser alegadas no momento oportuno e vão se tornar preclusas no momento em que simplesmente não houver essa manifestação. Então, é preciso que elas sejam alegadas a tempo, sob pena de preclusão. O terceiro pressuposto é o pressuposto da capacidade. E quando nós falamos de pressuposto da capacidade, existem 3 espécies, né, de capacidade no processo civil. A primeira é a capacidade de ser parte, a segunda, a capacidade, né, processual, que também é denominada a capacidade de estar em juízo, e por último a capacidade postulatória. A primeira, ela constitui um pressuposto processual de eficácia, por força do disposto do artigo 104, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, que falamos na aula passada. As outras 2, sim, constituirão pressupostos processuais de validade. Mais um pressuposto de validade, ou seja, chamados também de pressupostos processuais negativos. Todos os anteriores que nós falamos, né, eles são chamados pressupostos positivos. Os requisitos que o processo deve preencher e que devem estar presentes para que ele tenha um desenvolvimento válido e regular. Os pressupostos negativos indicam circunstâncias que devem ser ausentes para a validade do processo, como a litispendência, a coisa julgada, a perempção, o compromisso arbitral, que vamos falar mais à frente. Como a capacidade tem 3 espécies, vamos falar agora especificamente sobre ela. Então, primeiro, fazendo uma consideração geral, né? Considerações gerais sobre capacidade. Capacidade no processo civil não se confunde com o direito material, embora existam pontos de contato entre ambos. O direito civil
ele distingue capacidade de direito, que é a capacidade, né, que é a aptidão, vamos dizer assim, de todas as pessoas, sejam elas físicas ou naturais, ou pessoas jurídicas, né, de ser titular de direitos, obrigações na ordem civil, e a capacidade de fato, que aí já é a aptidão para algumas pessoas físicas, né, exercerem seus direitos, é capacidade de exercício e obrigações por si sós, sem que seja necessário uma representação ou alguma assistência. No direito civil, a capacidade ela é atributo da personalidade. Só as pessoas naturais ou jurídicas são dotadas de capacidade civil. No processo civil, exige-se capacidade de ser parte, de estar em juízo e capacidade postulatória. A capacidade de ser parte é a aptidão de ser parte em um processo, ou seja, figurar na condição de autor ou figurar na condição de réu. Como o processo ele é instrumento que visa tornar efetivos, né, os direitos, todos os titulares de direito na ordem civil terão capacidade de ser parte, sejam pessoas naturais físicas, né, ou pessoas jurídicas. O Código de Processo Civil vai além, estabelecendo que a capacidade de ser parte, né, é possível para alguns entes considerados despersonalizados e que não são pessoas, porque há certas circunstâncias em que eles podem até comparecer em juízo, como exemplo, massa falida, condomínio, herança jacente, vacante, espólio, nascituro. Então são exemplos de entes despersonalizados, mas que possuem capacidade para figurar em juízo. Aí eu faço um destaque aqui nesse slide, né, falando que, excepcionalmente, quando houver previsão legal, esses entes despersonalizados terão capacidade de ser parte. O processo não poderá ter desenvolvimento válido e regular se nele figurar alguém que não tenha, né, essa capacidade de ser parte. A capacidade processual ou capacidade para estar em juízo, essa é a aptidão para figurar como parte sem precisar estar representado ou assistido. As pessoas naturais, elas têm capacidade de fato, que é a capacidade para o exercício, né, ou para exercer por si só os atos da vida civil. Elas têm capacidade processual, pois podem figurar no processo sem serem representadas e assistidas. Os incapazes, sejam eles absolutamente incapazes ou relativamente incapazes, eles não têm capacidade processual, mas passarão a tê-la a partir do momento que obtiverem a devida representação ou a respectiva assistência. Verificando o juiz que há falha na capacidade processual, é possível, nesse caso, que se conceda um prazo, com certeza será concedido um prazo razoável para que seja sanado. Não sendo no prazo, o juiz vai extinguir o processo, se o incapaz for autor, e se caso do incapaz for réu, vai decretar a revelia. Então, ou poderá ainda determinar a exclusão, caso seja um terceiro. E aí eu faço um destaque importante aqui, na sequência, que deve-se observar que há uma certa simetria, embora não perfeita, mas bastante evidente, entre as duas formas de capacidade civil, a capacidade de direito e a capacidade de fato, com a capacidade de ser parte ou capacidade processual do processo civil. A capacidade de direito está para a capacidade de ser parte, assim como a capacidade de fato está para a capacidade processual. Temos aqui agora, finalmente, a última espécie, que é a capacidade postulatória, né? Ela deriva da aptidão especial para formular requerimentos ao Poder Judiciário, tá? Em regra, as pessoas, em geral, não têm essa capacidade postulatória.
exceto em situações excepcionais, quando a lei expressamente autoriza, como no caso de algumas ações trabalhistas, habeas corpus, no juizado especial civil, até 20 salários. Quem normalmente tem capacidade são, postulatória, são os advogados, membros do Ministério Público, defensores públicos. Aqueles que não têm devem outorgar procuração a quem tenha, para que em seu nome postule em juízo. A falta de capacidade postulatória não gera apenas a nulidade, mas a ineficácia, como falamos, previsto lá no 104, parágrafo 2º do nosso Código de Processo Civil. Eu faço aqui um destaque importante, fazendo a comparação em dois conceitos distintos, e para que vocês não os confundam, que é a legitimidade e a capacidade. A legitimidade ad causam é uma das condições da ação. Ela é requisito para que o litigante tenha o direito de ação. Ao passo que a capacidade é pressuposto processual, ela é indispensável para que o processo tenha um regular segmento. Então, a capacidade processual é um atributo da pessoa, independentemente da demanda ajuizada. Se uma pessoa tem, poderá ajuizar qualquer demanda sem precisar ser representado ou assistido. Já a legitimidade não é atributo pessoal independente, pois diz respeito à pertinência entre aqueles que figuram em juízo e a relação de direito material que nele se discute, ou seja, tem de ser verificada em cada processo. Legitimidade ad processo. Essa é uma expressão que às vezes enfrenta algum tipo de controvérsia, Ela tem sido muito usada, a expressão legitimidade ad processo, como sendo um sinônimo de capacidade processual. E quem sustentava essa denominação foi um grande processualista, que é o Cândido Rangel Dinamarco, grande processualista. Então, a capacidade de estar em juízo é a capacidade de atuação processual, ela vem denominada pela doutrina também como capacidade processual ou legitimidade ad processo. Então, com isso nós concluímos aqui como sendo importante e fundamental que não haja confusão entre legitimidade ad causam, uma das condições da ação, e a legitimidade ad processo, capacidade processual, que é um pressuposto processual de validade. E aí, para concluir, então, finalmente, vamos falar sobre os pressupostos processuais negativos. Para que o processo possa ser válido, é indispensável que determinadas circunstâncias estejam ausentes, A presença delas implica ou implicará na extinção do processo sem julgamento de mérito. Quais são elas? Já falamos aqui atrás, coisa julgada, a litispendência, a perempção e o compromisso arbitral. Vamos recordar o que elas são, Coisa julgada. Coisa julgada é um instituto jurídico que confere a imputabilidade e indiscutibilidade de uma decisão judicial, tornando-a final, definitiva. Em outras palavras, após a formação da coisa julgada, a decisão não pode mais ser alterada ou discutida no mesmo processo ou em outro, garantindo a segurança jurídica e a estabilidade das relações jurídicas. Litispendência. Litispendência é a situação em que duas ou mais ações judiciais idênticas são ajuizadas simultaneamente, envolvendo as mesmas partes, a mesma causa de pedido e o mesmo pedido. Em outras palavras, a litispendência, quando se repete uma ação que já está em curso. Os dois outros pressupostos negativos, a perempção, que é a perda do direito de ação como consequência de, por 3 vezes anteriores, o autor ter dado causa à extinção do processo sem julgamento de mérito, por abandono. E por último, o compromisso de arbitragem, o compromisso arbitral,
ele é um acordo formal entre as partes envolvidas no litígio, no qual eles concordam em resolver a controvérsia por meio de arbitragem, em vez de recorrer à justiça do Estado, né, o Estado juiz. É uma convenção de arbitragem específica que se destina a um litígio já existente, diferente da cláusula compromissória, que é uma cláusula em um contrato para resolver litígios futuros. Então, cuidado para não confundir aí compromisso de arbitragem com cláusula compromissória, né? Isso, cuidado. Mas aí, com isso, nós finalmente terminamos então a nossa última aula sobre os institutos fundamentais do direito processual civil. E aí, nossa próxima aula vai falar sobre recurso. Vamos começar a falar sobre os recursos em espécie, fazer uma boa revisão sobre os recursos em espécie. Então, eu termino agradecendo a presença de vocês, pedindo a vocês o carinho de se inscrever no canal, dar aquele like, convidar seus amigos, tá? E até a nossa próxima aula. Um forte abraço, um beijo no coração de todos. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.